Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Já sabe, se não está inscrito, se inscreva aqui no Bitec, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais para sempre ficar ligado em tecnologia no seu dia a dia, tá bom? E no vídeo de hoje, meus queridos e queridas, nós vamos fazer um comparativo aqui de dois monstrinhos da Samsung, o Galaxy A80 recém-lançado versus o Galaxy S10 Plus, tá? O que acontece? Já vou deixar claro aqui no começo. Esses dois aparelhos são de linhas diferentes, tá? O Galaxy S10 é um aparelho voltado aí para a linha Premium da Samsung, é o que a Samsung tem de melhor, enquanto a linha Galaxy A é uma linha intermediária que ela começa desde o A10, lá mais básico, e vai até o A80, que é esse monstrinho aqui que está na minha mão, que já tem especificações aí de um celular Premium. Por que eu estou fazendo esse comparativo? Primeiro porque muita gente pediu, e em segundo que o Galaxy A80 está saindo na faixa de R$ 2.900 a R$ 3.500 parcelado. Então se você parcelar R$ 3.500, à vista R$ 2.900. O Galaxy S10 Plus você encontra na faixa de R$ 3.500, R$ 3.300 até R$ 3.600. Varia aí de como você encontrar a promoção. Então eles estão concorrendo em preço. E quando eu fiz o vídeo de unboxing do Galaxy 80, eu falei isso. Então eu vou deixar o link na descrição aqui do Galaxy 80 para quem quiser ver o unboxing completo dele, do S10 Plus também. E vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse em comprar um dos dois aparelhos, tá ok? Eu acho que o Galaxy 80, quando chegar na faixa ali de seus 2.700, 600, né, 2.500, ele vai estar um celular muito interessante, mas ele tem uma construção sim muito boa, por isso que eu entendo ele até ser um pouco mais caro nesse momento, a câmera giratória e tudo mais, mas nós vamos falar isso aqui durante o vídeo, tá bom? Então vamos ao que interessa, botar os dois aqui para brigar. Começando então pela qualidade de construção e design aqui dos dois modelos, gente. Primeira coisa que nós percebemos é que o Galaxy 80 é bem maior em termos de tamanho do que o S10 Plus, tá? Isso aqui fica bem claro. Na frente nós temos uma tela maior também do Galaxy 80, mas isso não significa melhor qualidade, tá? A gente já vai falar da tela melhor. Quando a gente olha para os dois aparelhos, eles são muito bem construídos. A gente tem aqui um corpo de metal com acabamento em vidro, metal aqui também nas laterais, então são aparelhos que passam sim uma ótima sensação de qualidade. O Galaxy 80 é um pouquinho mais pesado, ele pesa aí na faixa dos seus 220 gramas, enquanto o Galaxy S10 Plus pesa aí suas 175 gramas. Então ele é mais leve, só que a gente tem que considerar que isso aqui é um aparelho bem mais parrudo, o A80, tá bom? Então eu diria que em termos de acabamento, os dois são muito semelhantes. Os materiais, a sensação é muito boa nos dois aparelhos. Já que no S10 Plus, a gente tem uma versão que você encontra acabamento em cerâmica, mas é uma versão bem mais cara. Como nós estamos fazendo um comparativo na mesma faixa de preço, a gente vai ter aí a versão de metal com vidro, mas tem um diferencial aqui bem grande. Na tela do S10 Plus, aqui nós temos Gorilla Glass 6 na frente e Gorilla Glass 5 aqui atrás. Quando a gente olha o Galaxy 80, a gente tem Gorilla Glass 3 na frente contra Gorilla Glass 5 aqui atrás, tá ok? Então o Gorilla Glass ele previne aí os riscos do dia a dia, os riscos acidentais. Isso dá uma diferença considerável, uma coisa que a gente não costuma ver, mas é algo a se falar. Então, o prêmio, na minha opinião, nessa disputa de tela, fica para o S10 Plus pelas specs de forma geral. O acabamento eu não vejo tanta diferença e design é uma coisa muito pessoal. Então vocês me digam aí qual vocês acham mais bonito nos comentários. Eu acho os dois ótimos aparelhos em termos de design e o A80 ele chama mais atenção, na minha opinião. Acho que o design do A80 é uma coisa mais cheguei, principalmente com essa câmera rotatória aqui, né? Outro ponto muito importante que a gente não pode esquecer de mencionar é que o Galaxy S10 Plus tem certificação IP68, então ele é a prova d'água, enquanto o Galaxy 80 não tem isso, principalmente por causa dessa câmera giratória. Celulares com esses mecanismos costumam não ter. Aí já é uma grande diferença que a gente tem que considerar também, tá legal? Agora vamos olhar a tela dos dois modelos. A gente tem aqui no Galaxy S10 Plus uma tela de 6.4 polegadas Dynamic AMOLED, enquanto aqui no A80 a gente tem uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED e os dois contam com desbloqueio aqui na digital, olha só. Só que vocês podem perceber que, obviamente, o S10 Plus é mais rápido. Vou travar de novo aqui os dois para vocês verem, ó. Porque o S10 Plus, ele tem um sistema aqui de desbloqueio mais moderno versus um mais antigo aqui do A80. Eu achei um pouquinho lento os modelos que eu testei da linha Galaxy A. O Galaxy S10 Plus, ele é rápido, porque é ultrassônico, não é o mais rápido que eu já vi, mas
os updates que tiveram recentes melhoraram. Outra coisa que é importante a gente falar é o seguinte, uma tela 2K, tá? Então, essa tela você pode aqui selecionar se você quer 2K ou 1080p, enquanto aqui no do A80 é 1080p só, tá? Você não tem essa opção, apesar do Galaxy 80 ter essa tela gigante, que é bem bonita. Olhando para a densidade de tela aqui dos dois aparelhos, no Galaxy S10 Plus, nós contamos com 522 ppi contra 393 ppi aqui no Galaxy A80. Isso demonstra que a tela do S10 Plus é melhor. E é claro que seria melhor porque a gente está falando do aparelho que é topo de linha da Samsung, como eu já reforcei. O fato de ser uma tela 2K ajuda? É legal? Sim, é legal. Mais legal ainda que no S10 Plus você pode selecionar se você quer deixar em 2K ou em 1080p, e já no Galaxy A80 você não tem muita opção. Mas é uma tela que quando você olha, aqui a do Galaxy A80, ela é muito bonita, tá? Eu vou colocar um conteúdo aqui para vocês verem no YouTube, vídeo rodando nos dois. Então olha só, galera, o A80 aqui em cima contra o S10 Plus embaixo. A tela do S10 Plus em termos de cor, saturação é melhor, até porque é uma tela de Dynamic AMOLED contra uma Super AMOLED. As telas da Samsung são ótimas de forma geral, mas aqui a gente está falando da melhor tela que a Samsung tem no momento. Outra coisa que é bem perceptível é que no S10 Plus nós temos o Notch aqui no cantinho, que não aparece tanto quando tem cena escura, mas quando aparece cena clara, ó, você já vê a diferença. E já o A80 não, você tem aquela tela cheia por causa da câmera rotatória, tá? Então, de qualquer forma, são dois ótimos aparelhos para mídia. Eu gostei bastante dessa tela do A80, é de boa qualidade, mas a densidade de pixel maior aqui no S10 Plus, um HDR, né, uma tela melhor, com mais densidade de pixel e 2K, ele ganha, não tem como, tá? Então acho que é mais uma questão aí do que você espera em termos de tamanho, porque a qualidade você vai ter nos dois, mas ainda assim, a do S10 Plus, em termos de specs, sai na frente. Agora vamos dar uma olhada no som dos dois aparelhos, tá? Tem uma grande diferença aqui, que é o quê? No A80, nós temos aqui uma saída só, é uma saída mono, é um falante de qualidade, não me incomodou, mas pelo tamanho desse aparelho, a gente deveria ter uma saída aqui sim. Seria um complemento muito legal, tá? Já aqui no Galaxy S10 Plus, nós temos uma saída aqui e uma saída de som aqui. Ele é estéreo, o que deixa o som bem melhor. Então eu vou colocar aqui primeiro o som do Galaxy S10 Plus para vocês ouvirem, ó. É bem alto. E o som sai aqui de cima, né? Daqui, como eu falei para vocês. Tem uma boa espacialidade, o som não arranha, é um som de boa qualidade, tá? Muito satisfatório, ó. E eu tô longe do microfone. Deu uma baixada aqui, ó. Então é bem alto, né? Dá pra vocês sentirem aí que o som sai bem alto, o celular até vibra um pouco. Agora, já no A80, deixa eu aumentar aqui no máximo, ó. A gente já percebe uma diferença considerável em termos de volume e grave, espacialidade, por causa de ser um som mono, tá? Então a gente tem o som saindo só por aqui, como eu falei pra vocês, e ele é relativamente mais baixo. Não é um falante de má qualidade, mas comparativamente o S10 Plus também sai na frente. Agora vamos falar um pouco de desempenho e hardware dos dois aparelhos. No S10 Plus nós temos um Exynos 9820, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e uma bateria de 4.100 mAh. Aqui no Galaxy 80 temos Snapdragon 730, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. No A80 não é expansível a memória. No S10 Plus 512 GB até você consegue expandir só de memória extra, então é uma bela vantagem para quem precisa de muita memória. Já no A80 é uma pena que não dê, a Samsung poderia ter colocado isso, né? E em termos de bateria, a gente tem uma clara vantagem aqui para o S10 Plus, você pode reduzir a tela se você quiser para 1080, que dá uma bela economia de bateria, e é uma tela menor com uma bateria maior. Enquanto aqui a gente tem uma bateria de 3.700 mAh, que é pouca para esse aparelho, dá para uso de um dia, mas sem excesso, e é uma tela aqui, gente, de 6.7 polegadas, então ela gasta um pouco mais de bateria pelo tamanho da tela. Então ele se sai melhor na bateria e desempenho ele se sai melhor também porque ele tem um hardware mais potente, afinal de contas esse celular é focado para ser top de linha. Se você pegar a versão lá fora, nos Estados Unidos, você vai pegar Snapdragon 855, que ele é mais parrudo ainda, né? Mas o Exynos 9820 se sai muito bem, é praticamente perceptível a diferença que você tem aí para usar no dia a dia e tal. Mas são dois aparelhos que vão atender sim muito bem. É um hardware bem poderoso que a gente tem aqui, roda a maioria dos jogos sem problema. Na verdade, todos os jogos da Play Store hoje você consegue rodar aqui no Snapdragon 730 com 8 GB de RAM, mais de boa ainda. Então você vai ter um desempenho muito bom, tanto para uso no dia a dia quanto para jogos. Eles são ótimos aparelhos em termos de desempenho com hardware moderno. Mas se a gente for olhar qual é mais potente, a gente tem sim aqui
o Galaxy S10 Plus saindo na frente de novo. E finalmente chegamos às câmeras dos dois aparelhos. Olha só, gente, nós temos aqui no Galaxy 80 uma câmera rotatória, uma câmera que gira, vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha só. Esse aqui é o destaque desse aparelho, né? O que mais chama a atenção, você consegue girar a câmera dele, então a mesma câmera frontal é a câmera traseira, enquanto aqui no S10 Plus nós não temos isso, a gente tem uma câmera traseira tripla com uma frontal dupla, tá ok? O que acontece? Em termos de spec, aqui a gente vai contar com 3 sensores, aqui a gente conta com 2, na verdade são 3, mas um é TOF, que é só para ver profundidade de campo e ele não é utilizado como câmera. Então a gente tem aqui um sensor de 48 megapixels com outro de 8 megapixels. O de 8 megapixels é uma câmera ultra-wide, vocês vão ver algumas fotos aí dos dois aparelhos, tá? Enquanto eu estiver falando aqui. Já no S10 Plus, nós temos aqui uma câmera de 12 megapixels com abertura variável de 1.5 a 2.4, outra câmera de 12 megapixels 2.4, que tem um 2x de zoom, e uma câmera de 16 megapixels ultra-wide, que é abertona. Então ele é mais completo em termos aí de, digamos, de possibilidades, porque ele tem uma câmera telefoto. E já na frontal aqui, olha, o famoso recortezinho aqui, o olhinho do Huawei, nós temos uma câmera de 10 megapixels com 8. Você consegue utilizar as duas câmeras frontais também, uma é mais aberta, outra é um pouco mais fechada, tá? Gente, o que acontece? O S10 Plus ganha, não tem jeito, o S10 Plus é projetado para ser o melhor aparelho da Samsung em câmeras, já o A80 é um intermediário avançado. Só que eu acho que a câmera do A80, assim, vendo toda a construção do aparelho, toda a proposta, ela poderia estar um pouco melhor. Espero que com softwares, aqui, com updates, né, de software que a Samsung faça, melhore um pouco. Se você viu o meu unboxing, eu achei que a câmera poderia ter um desempenho melhor, eu consideraria que ela é uma câmera intermediária, ela não segue todo o conjunto do aparelho, enquanto o S10 Plus você tem uma das melhores câmeras do mercado. Então essa é uma das principais diferenças aqui, tá, gente? O S10 Plus realmente dá de lavada no A80, apesar de não ser uma comparação totalmente justa, como eu falei. Mas isso não tenha dúvida, o S10 Plus sim está na frente. E temos também uma diferença em termos de filmagem. Aqui no S10 Plus ele filma em 4K a 60 frames na traseira e 4K a 30 na frontal. Já no 80 você tem filmagem em 4K a 30 na traseira e na frontal, porque a câmera gira. E isso é bem legal, né? A parte da câmera girar dá um charme maior aqui pro A80, pelo que vocês viram. Mas ainda assim, se você quer realmente qualidade, a melhor foto, S10 Plus. E finalizando aqui o nosso comparativo, vamos falar da experiência de uso, gente. Os dois aparelhos são muito bons, tá, para você utilizar no dia a dia, mas tem algumas coisas que tem que ser olhadas. O A80 é um aparelho bem grande, a gente está falando de uma tela aqui de 6.7 polegadas e o Galaxy S10 Plus também é grande, porque é uma tela de 6.4 polegadas. Mas o A80, ele é mais imponente, vocês podem perceber isso aqui, olha, é um aparelho muito maior, é mais pesado, ele tem uma sensação de ser um aparelho um pouco mais bruto, né, mas é muito bem construído. Então, o que eu sinto? O S10 Plus é um aparelho mais rápido, mais ágil, mais moderno, digamos assim, para uso no dia a dia, enquanto o A80 ele puxa para uma coisa um pouco mais bruta, com, né, foco mais em tela, aquela câmera chamativa que gira e tudo mais. É um aparelho também muito agradável de se utilizar, só que para quem tem mão pequena, eu que tenho mão grande não consigo utilizar o Galaxy 80 com uma mão só, nem o S10 Plus. O S10 Plus já é um pouco mais complicado, mas pelo fato dele ser um pouco mais esguio, ajuda um pouco, né, a você fazer algumas coisas com uma mão. Já o A80 é bem difícil. Então é uma questão muito de gosto do que você espera. Eu quero um aparelho mais rapidinho, mais compacto em termos, o S10 Plus é uma opção melhor. Já o A80 é aquele smartphone mais parrudão, que chama um pouco mais atenção, né, tem um peso maior e tudo mais. Eu acho que são duas propostas bem legais. Resumidamente, o Galaxy S10 Plus dá aí uma surra no A80, porque ele é um aparelho focado para ser o melhor, como eu falei para vocês, que a Samsung tem hoje em dia no mercado. E o A80 não é para disputar com o S10 Plus, mas pela faixa de preço, eles estão se batendo ali. Quando esse aparelho cair para aquela faixa que eu falei, de 2.600 e tudo mais, ele começa a ficar bem mais interessante do que o S10 Plus, porque ele começa a fugir dessa faixa de preço, dessa linha aqui, tá bom? Então, é isso, nesse momento eu acho que o A80 vale mais a pena, eu quero saber a opinião, eu acho que o S10 Plus vale mais a pena por essa faixa de preço, e quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Deixem seus comentários aqui embaixo, e se você não viu o unboxing mais detalhado dos dois aparelhos, os links estão na descrição, assim como os aparelhos para quem quiser comprar, tá bom? Eu sou o Becker, a gente se vê nos próximos vídeos, valeu e tchau, tchau, galera!